Verdade. É com muito orgulho que eu estou aqui hoje no 21º episódio de Vanessa Bastos Podcast, com uma amiga que já esteve aqui no 6º episódio, Dora Shirami. Ela é teóloga espírita e escritora. Ela vai falar um pouquinho para nós do lançamento do primeiro livro dela, de espiritismo. Então vai ser muito interessante a nossa conversa. Prestem muito atenção, vai ser muito enriquecedor. Mandem perguntas, o que tiverem de dúvidas, porque ela está aqui para elucidar algumas coisas para a gente, que ela é uma pesquisadora muito profunda nesse quesito de espiritismo e ela vai trazer muita coisa importante para a gente. Olá, Dora. Oi, tudo bom, Vanessa? Tudo bem, e você? Bem, também. Tudo bom, pessoal? Obrigada pela presença. E vamos lá. Vamos mostrar essa maravilha aí do início da minha vida de escritora. Então, assim, ela já esteve aqui mostrando outro livro que ela fez. Vamos mostrar. Em coautoria, Mulheres que Transformam. Maravilhoso, também recomendo, porque tem lindas histórias de vida e superação nesse livro, inclusive a história dela. Mas hoje a gente vai falar desse livro, que eu já li, já rabisquei, já vi coisas maravilhosas. Aqui é uma leitura bem... Eu não digo tranquila, como que é assim? É uma coisa bem fluida. Você lê tranquilamente, você não vê passar o tempo, porque vai te instigando cada vez mais. Então, é uma leitura bem interessante, para quem quer começar aí a entender um pouquinho mais de espiritismo. Dora, eu quando peguei o teu livro, a primeira coisa que me chamou a atenção, não sei se é porque eu monto quebra-cabeça e tal, quando eu peguei, a primeira coisa assim, eu falei, por que falta uma peça nessa Mona Lisa? Explique pra gente o porquê você escolheu realmente essa capa. Como que foi a tua escolha de capa para esse livro? Bom, quando eu terminei de escrever o livro, eu já tinha mais ou menos a ideia da capa, do que seria a capa. Por quê? Porque essa capa foi que inspirou o livro. Que legal. Esse quebra-cabeça foi que a inspiração veio desse quebra-cabeça. Porque é um quebra-cabeça que eu montei, até mesmo para controle de ansiedade, que eu sou extremamente ansiosa. E a minha terapeuta, que inclusive é a Clarice Vargas, é a quem prefaciou o livro, né? Maravilhosa. Ela, conversando com ela, eu falei, vou inventar alguma coisa para ver se eu consigo controlar essa ansiedade e vou começar a fazer um quebra-cabeça. Ela falou, uma ótima ideia, vamos ver se você consegue o seu intuito de controlar a ansiedade. E eu comecei a montar o quebra-cabeça. E são 1.008 peças, esse quebra-cabeça da Grow de 1.008 peças, e veio uma peça faltando exatamente nesse lugar. Eu montei o quebra-cabeça todo e terminei o quebra-cabeça e disse, meu Deus do céu, não terminei, né? Não terminou. Porque está faltando um quebra-cabeça, uma pecinha. Aí houve assim uma porção de reflexão sobre isso, né? Por que não terminei? Eu fiz o trabalho, eu montei 1.007 peças perfeitamente encaixadas. Uma peça faltando não pode desvalorizar todo um trabalho. Todas as outras 1.007, né? Todas as 1.007 encaixadinhas perfeitamente. E aí isso gerou, assim, uma porção de reflexão. E a gente refletiu sobre a falta, por que a gente se pega mais olhando para o defeito daquilo, porque aquela coisa que a pessoa não tem, que... E eu disse, não, disso aqui deve sair alguma coisa. E conversando com meu marido, meu marido, inclusive, me ajudava a montar, a gente sentava junto para montar. E falando sobre o conhecimento, sobre a percepção das coisas e tal, ele disse assim, nossa, você tem um conhecimento tão grande, né, que você até adquiriu muito dele no teu curso de teologia, e esse conhecimento não pode ficar estagnado, você tem que passar isso para alguém, as pessoas têm que ouvir você falar dessas coisas que você fala. Por que você não escreve um livro? Isso foi em agosto do ano passado. Que legal. E aí eu tinha muita coisa anotada, né? Porque eu sou de escrever de madrugada, e acordo e escrevo, e inspiração do outro mundo, não sei de onde, mas eu escrevo de noite. E eu já tinha muita coisa escrita, muita. Porque tudo que eu leio, eu estou sempre anotando, E quando eu comecei eu escrevo pela casa toda. Atrás de calendário, os papeizinhos largados pelo canto. Eu lembro de uma coisa, eu pego o primeiro papel que está na frente e escrevo. E quando eu fui procurar os meus alfarrábios lá, minhas anotações, eu acabei descobrindo que eu tinha um livro praticamente pronto. Uau. E aí eu comecei a organizar. Foi só organizar.
algumas coisas reescrever, porque estava escrito meio que na correria ali. E no final do ano eu entrei com o livro na editora. Uau! Aí o Roberto leu primeiro, eu dei para ele ler primeiro, aí eu dei uns 3 ou 4 capítulos para ele, que os iniciais. E quando ele leu, logo mais ele estava viajando, ele mandou uma mensagem: ué, mas já acabou? Nossa, eu li tão eu quero mais. Tem mais alguma coisa aí para você me mandar para eu ler? Né? Ele disse assim: nossa, é muito bom ler o livro. Ler o que você está escrevendo. Eu digo: então tá bom, então vamos lá, vamos fazer o livro. E aí eu comecei com esse livro, eu já estou com mais 2 prontos, que eu vou fazer uma trilogia. Legal. Vai ser esse aqui e mais 2. Mas a capa justamente foi essa coisa mesmo da reflexão. E aí o que eu fiz? Eu montei o quebra-cabeça. Depois que deu toda essa reflexão eu levei para a minha terapia também. A gente conversou muito com a terapeuta e tal. Aí eu mandei emoldurar, essa é a moldura do quadro mesmo, né? Que eu tirei a foto, isso é a foto do meu quebra-cabeça. E dei de presente para minha terapeuta. Eu disse: na minha casa vai ser só mais um quadro da Mona Lisa na parede. E com você pode gerar muita reflexão e de repente pode ajudar bastante pessoas a olhar para esse quadro e a ver, né? E a fazer uma análise ou uma reflexão sobre as coisas que está vendo, né? Aí eu não quis pedir a peça, porque ia ser só mais um quebra-cabeça da Mona Lisa. E a localização da peça, né, que veio faltando, que é o lóbulo frontal, que é da criatividade, né? E então eu achei assim que foi muito significativo. Daí acabou ficando, eu digo: não, eu quero essa capa, isso vai ser a capa do meu primeiro livro. Não, e foi maravilhosa a escolha, né? Porque, como você falou, às vezes a gente só se pega no que está faltando. Você não vê o entorno. Exato. Você tinha 1.007 peças perfeitas, organizadas, você montou. E assim, faltou uma. Não é que faltou uma, você tem 1.007. E assim é como as pessoas, né? As pessoas fazem tanto bem, são tão boas, né? São amigas, são companheiras. De repente, elas falham com você num único momento. E aí acabou, a pessoa já não tem mais um valor, já não tem mais o valor que deveria ter. Então, que tinha até então, né? Até ela errar, até ela falhar. Então, isso aí é bem assim, é nisso mesmo. E a gente precisa, com isso, a gente precisa aprender a pensar e refletir sobre as coisas que a gente vê, as coisas que se nos apresentam. A gente precisa aprender a refletir. A gente não pode aceitar as coisas todas, né, tão encaixotadinhas, tão fechadas. A gente tem que abrir as coisas para reflexão. Uma coisa simples, que poderia hoje ser só um quadro da Mona Lisa na minha parede, se transformou em algo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Exatamente. E você sabe que eu lendo... porque assim, eu sempre leio livros espíritas, livros não espíritas, enfim, a gente sempre está lendo, né? E nunca estou lendo um só, 3, 4 ao mesmo tempo. Então, assim, eu li, como eu falei, gostoso a leitura, é agradável, muito boa, a leitura, agradável, tranquila. O que eu gostei muito, que assim, vocês comprem, leiam, e daí vocês vão entender o que eu vou falar. Cada capítulo traz, assim, todo o escrito dela ali, mas traz reflexões, traz perguntas. Então, assim, isso eu achei muito interessante na tua escrita, de ter toda a tua reflexão, tudo ali, e de repente vem uma pergunta. E daí a gente eu não conseguia, assim, passar direto. Eu parava e ficava me perguntando algumas coisas, me questionando, que é isso que traz. Eu acredito que foi com esse intuito que você trouxe. Da gente ficar se auto-questionando, se perguntando. De criar mesmo a reflexão. De você refletir sobre aquilo, né? Isso mesmo que você vê, é isso mesmo que você... Será que é o que você está vendo? Será que é o que você sempre aprendeu? Será que isso é a verdade? Vamos, né, parar para pensar sobre as coisas que a gente vem consumindo, né? Em termos de informação. E trazer essa informação e transformar essa informação em conhecimento. Porque o conhecimento muda a tua vida, ele te transforma. O conhecimento mudou a minha vida. Então, trazer essa coisa, porque hoje a gente tem muita informação. Muita informação. Você abre um Instagram, você abre um Google, você abre é muita informação. E se você começar a aceitar todas essas informações como verdade, a sua vida vai virar uma bagunça.
Então, as informações têm que ser passadas, mas você tem que analisar e buscar mais informações, buscar informações fidedignas para você ter certeza de que aquilo é real, de que aquilo é verdadeiro, né? Para você assumir aquilo e para você... Eu vejo muitas pessoas, Vanessa, me dá dó, repetindo jargões, repetindo coisas de outras pessoas como se fossem verdades delas. E sem nem entender o porquê a pessoa falou aquilo lá atrás. Exato. Ah, porque o fulano está dizendo isso. Ah, você sabia que isso está acontecendo? Digo, mas onde você viu isso? Ah, o fulano disse isso. Digo, nossa, mas e quem que é o fulano? Né? Então, a gente está vendo muito guru, né? É. Os gurus da internet estão brotando por todo lado, por todo canto, e a gente precisa parar de aceitar essas coisas como verdades e trazer essas coisas para a nossa vida. A gente leva essas coisas para dentro da nossa casa. Isso é perigosíssimo. A gente não pode estar aceitando a opinião dos outros como verdades nossas. A gente tem que construir as próprias verdades. E é isso que eu falo aí. Eu já começo aqui, né? Com essa introdução desse aprender a refletir sobre as coisas, refletir sobre o espiritismo que nós temos hoje aí. Por isso que o nome do livro é Espiritando, no século XXI. Porque o que é espiritar, né? Eu quero saber o que é espiritar. Vamos ver. Você pesquisou, né? O que é espiritar, tenho certeza. Porque espiritar é colocar o espírito na pessoa, né? E no dicionário diz que é colocar o demônio na pessoa. Mas é essa visão atrasada de que ninguém coloca espírito em ninguém, e ninguém coloca demônio em ninguém. Né? Primeiro que para nós o demônio não existe, né? Sim. Mas o espiritar é no sentido de se enxergar espírito, de se desmaterializar e se entender espírito. Somos mais que isso. É essa coisa de pertencer ao polissistema espiritual. Não é essa que é a nossa vida verdadeira. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, é se desmaterializar e se tornar espírito. E se entender espírito. Porque o que as pessoas dizem? Ao meu espírito. Quando eu morrer, meu espírito vai para não sei aonde. É o que a gente ouve. Meu espírito, eu não sou dona do espírito, eu sou o espírito, eu tenho um corpo. É diferente. É o meu corpo. Sou eu, espírito, que tenho um corpo. E quando você entende que você é um espírito, você faz uma abertura de mente que é absurda. Quando você se descobre um espírito, que você não é isso aqui, que isso aqui é só uma roupa, que isso aqui vai ficar aqui, mas que você sai daqui íntegro, livre, perfeito, e você vai estar num outro nível de compreensão das coisas, numa outra abertura de mentalidade, que você vai ver as coisas com outros olhos, você não vai deixar de ser você, você vai do jeitinho que você está aqui. Com todas as suas qualidades, com seus defeitos, com as suas manias, com suas ansiedades, né? Mas a visão que você vai ter do outro lado é uma visão desse todo. É a visão de você como esse todo, você nessa totalidade. Então, eu acho que quando você entende isso, as coisas materiais começam a perder o valor. Elas ganham preço e perdem o valor, as coisas materiais. Porque elas têm um preço. E a gente precisa delas para estar aqui. Sim. Mas elas começam a ter um preço e o valor começa a ser colocado no espiritual. E isso é espiritar. E isso é estar se espiritando num século, que é o século XXI, que é o século do consumismo, que é o século do materialismo. E como é difícil agora, né? Muito de se desmaterializar, mais, né? Não, você precisa de carro do ano, você precisa do carro elétrico mais bonito, mais moderno, você precisa do melhor celular, você cria necessidades para você que espiritualmente você não tem. Você tem necessidade material. Aí o que acontece? A falta. Né? Lacan fala sobre falta, né? A falta.
Porque você vai faltar para os seus filhos, você vai faltar na vida da sua família, você vai faltar, você fica ausente das coisas que são importantes, porque você está correndo atrás do material. E é o querer, né? É o ter cada vez mais. E o ser espírito que somos, fica de lado. E o ter, ok, precisamos para sobrevivência, ok. Mas, assim, a gente deixa muito de lado, falo por mim mesma também, porque, né, sou humana, tô no aprendizado, né, aprendendo ainda. Mas, assim, a gente às vezes deixa de lado. Então, e não dá, a gente tem que... Eu li o teu livro aqui e falei, gente, quanta coisa, assim, que foi né, tipo, Vanessa, presta atenção. Porque, assim, a gente às vezes vai deixando um pouco de lado. E não dá. Então, o livro, por exemplo, né? O livro, por exemplo, ele tem um custo. Para ele estar aqui, teve um custo. Não foi um custo baixo, teve um custo para ele estar aqui. Mas eu não estou querendo... lógico que a gente quer que ele seja vendido, porque a gente quer que ele seja lido pelo maior número de pessoas. Sim. Mas o meu objetivo é que as pessoas leiam o meu livro. Sabe? Eu não estou preocupada com ganhos financeiros em cima do livro e nem com nada disso. A minha preocupação é que as pessoas leiam. A ideia é que as pessoas leiam e você... Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Você leu o livro? Né? Sim. Você foi a minha primeira leitora do livro físico. Que honra. Porque algumas pessoas já leram o livro no digital, né? Até precisei para algumas opiniões. Mas o livro físico, você é a primeira que leu ele depois de pronto. Você vê nesse livro algum tipo de imposição de ideias? Nenhum. É um livro aberto. O que eu gostei, assim, como eu te falei, a leitura é suave, tranquilo, assim, é gostoso de ler, não é cansativo. Embora, lógico, eu estou acostumado muito com muitas coisas do espiritismo, né? Mas para quem nunca leu nada a respeito, as explicações, as coisas, é muito tranquilo de ler. E sem nenhuma imposição. O que eu gostei, como eu já falei, os questionamentos que você coloca, as perguntas, que é para a gente refletir. Não é aquela coisa, é isso, ponto. Não. Ela traz essas inquietações, traz as perguntas, porque é para a gente construir a nossa verdade. Então, assim, todas as perguntas, de hora que eu parava, assim, eu via as perguntas e digo, aí a gente se pergunta, daí começa, então, assim, porque são questionamentos internos. E, na realidade, para mim, assim, eu tive muita coisa minha pessoal, que eu estou passando por uns momentos assim, agora, assim, né, do ano passado para cá, e que me clareou muito as questões que você colocou aqui. Me fez refletir sobre muitas coisas, inclusive sobre a forma como eu estou agindo em algumas relações, em algumas reações de coisas que estão me acontecendo. Então, assim, todos os questionamentos que tem ali foram muito valiosos para mim, nesse momento. Até eu ia te falar isso antes de começar aqui, não falei, estou falando ao vivo, porque, assim, foi muito importante. Ler algumas coisas ali, algumas perguntas, e eu falei, peraí, eu estou fazendo de uma forma que, tipo, eu não faria assim. Sabe quando daí cai a ficha e digo assim, não, peraí, mas... Tipo assim, eu reagi de formas que eu não reagiria... Você, como espírito, teria reagido diferente. Então, daí eu falei, não tá certo. Então, assim, eu li, foi muito válido para mim, eu vou reler, eu gosto de reler e fiz várias anotações. Eu sou um ser que anoto e grifo tudo nos livros e tem muitas coisas, assim, que eu vou reler com calma, principalmente as perguntas, eu achei muito importante isso. E, realmente, eu acredito que para as pessoas entenderem, como você falou, que não tem imposição nenhuma. É tudo muito fluido, tudo muito claro, você deixa aqui, só que vai fazer as pessoas refletirem, as pessoas compreenderem. Eu faço assim, nesse aí eu faço uma visão, uma perspectiva da reencarnação, uma perspectiva do mundo espiritual, que eu chamo de polissistema espiritual, que a gente já está acostumado com esse termo da faculdade, né? E uma perspectiva a respeito da mediunidade, né? Que eu tiro essa coisa mística da mediunidade, que é só para alguns, que é só para médiums, como é que a gente diz? Iluminados, que é só para pessoas, né? E a mediunidade é uma coisa nossa. Todo mundo.
Todo mundo tem esse potencial de se comunicar com os espíritos. Uns mais ostensivos se comunicam com espíritos desencarnados, outros se comunicam super bem com espíritos encarnados, outros têm facilidade de acessar a sua própria identidade de outras vidas e trazer um conhecimento que não sabe de onde, como a gente diz assim, a gente escreve. Eu falo do animismo, né, que as casas espíritas veem o animismo como uma falha do médium. E eu acho que é a mediunidade mais bonita que existe. Porque ele traz tudo. Porque ele traz as suas vidas passadas, a sua composição de vidas que você já teve, consegue tirar lá do existente em repouso e trazer para aqui o existente em trânsito e fazer alguma modificação na sua vida ou na vida de alguém. E eu acho que o animismo é uma das mediunidades mais bonitas que existe. É esse acesso que você consegue fazer desse conhecimento que você adquiriu do universo, né? Então, eu falo um pouquinho sobre isso, sobre a mediunidade, para desmistificar isso, tirar essa coisa de que médium tem que ser, é só psicografia, é só incorporação, que mediunidade de incorporação nem existe mais, psicografia, né? E de materialização, é só fenômeno, mediunidade não é fenômeno. Achei lindo que você trouxe aqui, para o dia a dia. É no dia a dia que a gente Isso pratica. É a mediunidade. Isso é olhar aqui, ó, um no olho do outro, espírito para espírito. Quando você se espiritualiza, quando você se espirita, né? Você olha para o outro também como um espírito que está em processo de evolução. Sim. Então, é de espírito para espírito. É essa comunicação. Isso é mediunidade. É impressionante isso. Quando você consegue fazer essa conexão com uma outra pessoa, entendendo que ela também está num processo de evolução, como você também. Então, eu faço isso no livro também, venho com essa ideia da mediunidade, da reencarnação. Né? Então, é uma ideia da perspectiva minha, de como eu comecei a entender esses quesitos do espiritismo depois da faculdade, e como isso fez a mudança na minha vida. Mais para o final do livro eu conto um pouquinho da minha história, né? Como é que eu cheguei nesse nível de entendimento. E aí daí vem o segundo. Então, o segundo livro, porque eu vou escrever uma trilogia, né? Então, esse é o primeiro. O segundo livro, então, eu vou desmistificar algumas outras coisas. Eu desmistifico algumas coisas aqui. No segundo, eu vou desmistificar umbral, colônias espirituais, a ideia de expiação, né? A ideia de sofrimento para a evolução. Porque esses dias até alguma pessoa me perguntou, né? Dora, eu sou uma pessoa abençoada, eu não tenho sofrimento. Eu trabalhei a minha vida inteira, hoje em dia eu estou aposentada, mas eu estou... muito bem, eu faço as coisas que eu gosto, meus filhos são ótimos, meus netos são maravilhosos, então eu não estou evoluindo? Porque eu não estou sofrendo? Sofrer para evoluir. Então eu não estou evoluindo, porque eu não estou sofrendo. Ela disse, eu tenho medo de morrer e chegar do lado de lá e eles dizerem assim, não, mas você foi muito feliz lá do outro lado, porque você vai ter que voltar lá para sofrer um pouquinho. Porque você não sofre, você não sofreu. Ela disse, eu li a sua história, Dora. E eu achei assim, nossa, você sofreu um monte na infância, na adolescência, você teve os problemas de saúde. Eu não tive nada disso. Ela disse, se eu for contar a minha história é muito monótona, porque eu sempre tive um marido maravilhoso. Então eu não evoluí. Eu disse, o que é uma ideia colocada? Né? O que é uma ideia colocada na sua mente? O que faz com a sua vida? Te tira o sossego. Ela disse, eu tenho medo de chegar do lado de lá e vão dizer para mim que eu não evoluí nada. Volta a sofrer um pouquinho. Volta para você sofrer, que você tem que sofrer para você evoluir. Sabe? Eu disse, mas e quem você é? Como é que você se relaciona com as pessoas? O que é que você dá para as pessoas? O amor que você recebe, como é que você dá de volta? Como é que você educou teus filhos? Ela tem 5 filhos. Nossa. Aí eu disse, você colocou 5 seres humanos íntegros, honestos, que vão produzir coisas boas. Eu digo, você não evoluiu. Né? Então, é essa visão que tem que acabar.
Porque ou você está aqui para a prova, ou você está aqui para a expiação, ou você... Né? E não é assim. Você não pode vir para ajudar, para colaborar, ou só para passar um tempo ali, para, né, colocar seres no mundo ali. E nesse segundo livro eu vou falar sobre expiação. A visão do Kardec sobre expiação não é essa que está aí, né? Porque essa palavra expiação foi colocada, no sentido que ela foi colocada no Espiritismo, nas adulterações das obras do Kardec, da Gênese e o Céu e o Inferno, que foram adulterados. E nesse segundo livro eu vou falar sobre essa adulteração. Toda a minha fala no livro, em todos eles, é nesse sentido aí. Eu não jogo nada dizendo é isso, a verdade é essa. Não. Eu coloco algumas coisas e faço você pensar. Tá? Se isso fosse assim, por que então, se isso é assim, por que então isso acontece assim, 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 assado? Você já parou para pensar que... Entende? É mais ou menos, eu provoco, né? Eu, o tempo todo estou provocando a reflexão, porque é essa a minha ideia do ensinar a pensar. Aprender a pensar e nunca permitir que te ensinem, que te digam o que pensar. Então, eu não posso chegar dizendo a verdade, né? Achando que eu estou dizendo a verdade, e sem instigar a pessoa a criar a própria verdade, né? O próprio conhecimento, a própria reflexão. É aquela história, eu já vou falar a respeito do pensar ali, mas vou responder a Silvânia. Ela falou que já estou ansiosa para comprar. Onde que tem disponível já? Está disponível na editora Apris, já no site da editora Apris já está disponível. A Amazon é só semana que vem que entra na Amazon, porque a Amazon tem que receber os livros. Mas na editora Apris já está à venda. Então. E ela falou aqui, a Silvana mesmo, realmente tem coisas que vi e li sobre o mundo espiritual que me deixaram com muitas dúvidas, muito sensacionalismo e coisas inaceitáveis. Então, daí você lê o livro, você vai refletir lá, né? E pensar diferente, porque assim, tem muita coisa, como a Dora também comentou, que foram adulteradas as obras de Kardec. Então, assim, sempre tem alguém que vai mexer... Mais de 400 adulterações. Vai mexer para levar para o contexto que quer ser levado ali a coisa. Então, é complicado, porque, assim, se não tem alguém que vá pesquisar e que vá atrás, você lê, você diz, não, está escrito, ou me deram para ler, ou é de tal lugar, enfim, é isso aqui. E aceita-se como verdade. Exatamente. E daí, assim, e há muito receio... não só no Espiritismo, mas estamos falando disso hoje, de questionar qualquer coisa. Então, assim, não é todo mundo que vai questionar, não, mas isso aqui não é assim. Então, assim, porque foi um espírito, através de um médium, um médium famoso que falou, então é verdade absoluta. Mas não passa pelo crivo da razão e nem tampouco pelo critério da universalidade dos espíritos aplicados por Kardec, porque o espiritismo é ciência e filosofia. A única coisa que o espiritismo não é religião. E ele só as pessoas as pessoas só conseguem evoluir no espiritismo pela religião. E isso não é verdade. O que menos o espiritismo é religião. Ele é uma ciência filosófica com desdobramentos morais. Né? Então, assim, esse negócio de ficar igrejando o espiritismo, sabe? Transformar o espiritismo numa igreja, isso é terrível. Sabe? Você entrar numa casa espírita, as pessoas estão lá de luzinha apagada, lendo o evangelho, isso é terrível. Não tem que ficar lendo o evangelho é para interpretar, é para trazer para a vida, é para ajudar a crescer. A obra do Kardec é para você pôr na sua vida. É para você viver aquilo intensamente, aquele conhecimento. Então, o que aconteceu é que o movimento espírita virou uma igreja. Mais uma igreja, no meio de mais de 10 mil igrejas que existem. Então, não é isso. Não é isso. A gente tem tudo a analisar pela razão, pela ciência, porque a ciência ainda, né, está descortinando muita coisa. E se você olhar o que a ciência está descortinando, a gente estava falando agora sobre mediunidade e neurociência. Dá pano para manga. Né? Agora que eles estão fazendo. Eu sei que um pouquinho, né, sobre mediunidade e neurociência, já está sendo comprovada a mediunidade.
Né? Então, e a ciência está trazendo, está provando Kardec. E Kardec lá atrás, né? Exato, Ciência do hoje, século XIX. pegando Kardec e Exato. comprovando. Existe, está aqui, foi comprovado, fizemos experimento, assim. Exatamente. Então, isso assim que... mas as pessoas ficaram fechadas no espiritismo religioso. E o Kardec nunca disse que o espiritismo era uma religião. Não. Depois essa palavra religião, a palavra culpa, a palavra salvação, veio aparecer nas adulterações. Uhum. E as pessoas pegaram isso. Eu já na época que eu era coordenadora de grupo de estudo, quando eu abri a obra de Kardec, tinha algumas coisas, porque eu estudava todas, né? Então, eu tinha um grupo da Gênesis, um do Céu e Inferno, e um grupo do Livro dos Espíritos. E eu fazia palestra do Evangelho. Então, quando eu lia, eu dizia assim, meu Deus, mas por que Kardec, aqui tá, eu tinha a impressão que ele estava se contradizendo, sabe? Eu dizia, mas aqui tem uma contradição, aqui ele fala uma coisa no Livro dos Espíritos, aqui eu já estava com uma certa intuição das adulterações que tinham acontecido no livro. E justamente, porque eu estou lendo os dois comparados, né? Estou com a Gênese da 5ª edição e a Gênese da 1ª edição, que é a original. Isso fazendo a comparação da tradução, né? Que na tradução já se perde muito. Mas esses livros da FEAL, eles foram feitos, traduzidos por pessoas com a língua francesa. Então, traduzido direto do francês para o português. Né? Então, a tradução é mais fidedigna, quando a tradução não foi assim, a tradução foi para o inglês, do inglês para o francês, do francês para o português, de Portugal, depois para o nosso português, depois, né? Não, é uma tradução direta. Então, você tem uma tradução muito fidedigna. Então, eu estou fazendo essa comparação, e exatamente nos pontos em que eu achava que o Kardec se contradizia, é onde estão as adulterações. Então, quando você lê com o crivo da razão, quando você lê para você refletir mesmo sobre o que você está lendo. Eu não quero que ninguém leia meu livro e ache que é verdade absoluta. Não quero. Eu só estou instigando a pessoa a refletir sobre essas coisas. As coisas como são pontuadas nas casas espíritas. Como eu digo, a mediunidade, a reencarnação de expiação. Meu Deus do céu, o que quer dizer expiação? Expiar é reconciliar-se consigo mesmo. E daí fala em expiação, a pessoa já pensa, nossa, a pessoa veio sem um membro, porque ela fez tal coisa. É normal a gente ouvir as pessoas falarem isso. A pessoa está sofrendo agora no casamento porque na encarnação anterior ela fez isso para uma... E quando você lê o Céu e o Inferno, que é onde fala sobre a expiação, você diz assim, meu Deus do céu, e eu fiquei acreditando nisso de forma errada esse tempo todo. Expiar, se você for na etimologia da palavra, você vai ver que é ações que purificam. Que é reconciliar-se consigo mesmo. O que tem de sofrimento nisso? Por que tem que ter sofrimento nisso? Não precisa. É você fazer um entendimento do seu erro, que você cometeu um erro, e você dizer, agora não erro mais. Eu vou corrigir isso em mim. Isso é expiar um erro seu. Você não precisa vir estrupiado, cego, para você expiar um erro do passado, um erro de vidas passadas. Porque quando você chega do lado de lá, com a ampliação da sua mentalidade, você vai entender os seus erros, você vai perceber os seus erros. Com a ajuda dos seus mentores espirituais, você vai fazer uma análise disso. E você vai poder fazer isso. Você pode expiar os seus erros mesmo no polissistema espiritual. Você pode já voltar melhor de lá. É o que a maioria faz. Você não precisa vir para cá. E os estigmas que colocam nas pessoas, isso me parte o coração. Porque você nasceu assim, você nasceu com defeito, você nasceu com necessidade especial, porque você se suicidou na outra vida. Olha o estigma que isso causa num ser humano. Kardec nunca disse isso. Isso não existe no espiritismo. E isso as pessoas falam. E os médiuns famosos diziam isso. Olha que falta de amor pelo ser humano.
Que falta de caridade, de reflexão. E vamos combinar, se fosse também, são coisas que não precisam ser faladas. Não, mas isso cria Né? um estigma, não é? Uhum. A pessoa, você olha para a pessoa, os espíritas olham para a pessoa e já construíram a história de vidas passadas da pessoa. Pronto, esse aqui foi suicida, por isso que ele está assim. E não é. A gente não pode esquecer que a Terra tem um contingencial que a gente está mergulhado nesse contingencial. E as coisas acontecem para os seres humanos aqui na Terra. O que é um Down, por exemplo? Uma pessoa com síndrome de Down. É um problema de um cromossomo ali que... E isso você vai colocar um estigma na pessoa? Dizer que foi um crime de vida passada? Tem que ter uma listinha, Gente, a né? gente tem que ter mais tem que ter amor. listinha. Dá isso, tal aquilo, esse fez isso aqui. Cego não viu a coisa boa, o cego não... Sei lá, meu Deus, tem que tirar isso tem que ser extirpado do movimento espírita, essa mentalidade. Isso Seria não bem mais existe. leve, né? Para todo mundo. Né? Sim, não, e você imagine o peso que isso acarreta sobre uma pessoa. Imagine o que isso faz com o ser humano. Quando a pessoa fica pensando, se eu estou sofrendo isso aqui, é porque eu mereço. Uhum. Ou eu não tenho isso porque eu não mereço, o tal do merecimento. Meu Deus! Gente, é gente que não entende Deus, que prega um negócio desse. Porque não passa pelos atributos de Deus. Não passa pela bondade, pela justiça, pelo amor de Deus aos seres que ele criou. Não passa pelo amor de Deus às criaturas. É a mesma coisa você começar a incutir uma ideia ruim na cabeça do seu filho. Uhum. Deus ia ficar fazendo isso com você? Uhum. Então, eu acho assim que a gente tem que parar com isso, pelo amor de Deus, de falar esse tipo de coisa. E divulgam, assim, vídeos e vídeos, sabe? Mensagens e mensagens falando dessas bobagens. Fale uma coisa boa, né? Eu ouvi mensagens boas, assim, daí quando a gente ouve, a gente acha estranho, né? Chega a ser tortura, a Silvana falou, é verdade. Dependendo de algumas coisas que você lê a respeito, ouve a respeito, ou coisas que são divulgadas, que de repente não tem, assim, uma, né? Verdade, verdadeira, enfim. Não tem o crivo da razão que vai te dizer, não, mas não pode ser assim. Então, realmente, chega a ser uma tortura. É tortura. E o espiritismo, eu acho que das crenças humanas, é a mais desumana. Esse espiritismo que está aí. Porque ele te coloca numa condição de que você não tem defesa. Você já reparou? Você não tem defesa. Você não pode se defender daquilo porque você está pagando por aquilo, você está sofrendo daquilo, porque você tem que pagar por aquilo que você fez. É aquela história, né? Você repete de ano e a professora vai te falar o ano inteiro. Você está vendo? Você repetiu. Mesma você coisa não a ideia sabia. de obsessão, né? Que Deus é esse? Que pega uma criança, um bebê, e começa a ensinar a andar e vira ele pro abismo. Qual é o pai que põe uma cobra na cesta de fruta para ver a reação do filho? Você acha que você pode ficar à mercê de um espírito que você não enxerga? Você está numa condição de criança. Você está numa condição vulnerável. E você vai ter um espírito malévolo aqui te buzinando, te ensinando a fazer coisas erradas, te provocando a cometer um crime ou fazer alguma... Faz sentido para você? Não faz sentido para mim. Se você começa a pensar... Aquela história... Só que assim, se você for ver uma coisa, nós, enquanto, né, a gente estuda, pesquisa e vai atrás, enfim, é muito mais fácil as pessoas, digamos, né, algumas pessoas, não estou generalizando, aceitar. Fulano falou. É assim. Você tem que terceirizar a sua responsabilidade. Mais fácil. Não é a autorresponsabilidade. É mais fácil do que eu falar, não, eu acredito que seja assim, ou eu não acredito. Então, como você falou, se fala por terceiro. Fulano falou que era assim.
Uhum. Então, é muito mais fácil você jogar num terceiro a culpa ou a responsabilidade do que você está falando do que você assumir o que você está falando. Você ir buscar o verdadeiro conhecimento, né? Você Exatamente. construir a sua Dá própria trabalho, verdade. né, Dora? Dá, Estudar, e dói. pesquisar. E dói, porque hoje eu Exatamente. estava falando com um amigo querido, a gente estava trocando umas ideias, né? Ele falou, Dora, você vai ser excomungada do espiritismo. Eu digo, já sou. Já foi. Eu digo, já sou, né? Porque as casas espíritas não me aceitam, né? Por causa da Sim, minha mas você forma vai de ver as questionar. coisas. É, justamente por O que causa tá disso. paradinho ali, tá quietinho Aham, tá aqui. quentinho. Tá tudo ali, ó, tudo aqui, bonitinho. Chega você lá e diz, não, mas aqui. Não, e aqui? E aqui, vamos E repensar aqui? isso aqui, vamos ver isso aqui eu tô achando que não é assim, né? Ou vem com conhecimento novo, é que não se vê o conhecimento que vem de fora como cooperação, se vê como competição, né? Tá fechado do jeito que tá bom assim. Por que agora vem um de fora querer dar palpite aqui dentro, né? E o crescimento acontece como? É a mesma coisa agora. A ciência foi comprovar a mediunidade. Eles podiam ter deixado quieto. Eles foram, alguém questionou, falou, não, como que acontece aqui e tal, tal. Eles foram e estudaram. É. Mas eu estava contando para você sobre o grupo que me rejeitou, né? Uhum. E o argumento da rejeição do grupo foi de que eu tinha muito conhecimento e o grupo era um grupo muito básico. Então, eles acharam que não é por bem que eu não começasse a estudar junto com esse grupo. Agora, o quanto de entendimento e conhecimento você traria e quanto os novos iam instigar, iam perguntar, e o crescimento ia ser junto. É a mesma Entende? coisa que você dizia assim, para crianças darão aula. Uhum, exatamente. Porque o não professor pode... tem maior conhecimento, não pode dar... Exatamente. Né? E essa interação com pessoas que têm mais conhecimento, com as pessoas que estão começando agora, você já começa criando uma mentalidade saudável nessas pessoas, né? Sem os estereótipos que estão aí rodando, né? Dentro do espiritismo. Você já pessoas de básico do espiritismo vão começar com uma mentalidade mais saudável, de refletir, de duvidar, de buscar... E poder questionar, né? Exatamente. Mas aí as pessoas como a gente, né, que duvida, que pergunta, que estuda, aí a gente incomoda. A gente vai lá competir, a gente não vai cooperar na visão deles, a gente vai para competir com o conhecimento deles. Então é aquela coisa assim, o meu conhecimento não alcança o teu, então eu te afasto. Uhum. E eu tô com preguiça de pesquisar. Então o meu conhecimento não alcança o seu, então fique fora. Não, seria interessante você vir, porque é muito básico. A hora que a gente tiver um grupo avançado, a gente chama você. Uhum. E te chamaram? Eu estou sentada esperando. E assim, eu sempre incomodei nos grupos que eu sempre estudei, inclusive na mesma casa espírita a gente estudou. Eu sempre incomodei, porque eu sempre questionei, eu sempre queria entender mais, eu queria saber, não, porque assim, aqui e tal. Só que assim, sempre, né? A gente incomoda e muito pertinente agora, a minha frase. Ah, essa aqui que eu ia perguntar. A minha frase. Exatamente. Nesse momento, muito pertinente, essa frase ela me foi inspirada às 1h58 da manhã, do dia 1º de outubro de 2024. Olha, gente. Eu estava buscando uma frase para colocar na introdução do livro. Eu marquei aqui, ó. Eu estava buscando uma frase para colocar e eu acordei com esta frase. Às 1h58 da manhã, eu acordei, escrevi, acendi a luzinha de cabeceira, escrevi e fui vê-la só no dia seguinte. Então, eu gostaria que você lesse. Vou ler, porque eu li e marquei. E eu sou assim, né? Eu dobro página, eu Tem risco, muito a ver tudo. com isso que a gente estava falando. Vou ler para vocês. Maravilhoso. Olha aqui, ó. Sede sábios. Busca no silêncio a compreensão de seus questionamentos. Busca na dúvida a construção de seu conhecimento. Busca no conhecimento o entendimento de si mesmo. Busca em si mesmo a interação com Deus. Eu fico arrepiada, e não é do ar-condicionado, tá, gente? Eu fico arrepiada, porque eu fiquei arrepiada quando eu li, eu marquei aqui, porque assim, e uma coisa que eu achei interessante que você fala ali, e eu sempre falo até para os meus clientes, eu ensino as pessoas, eu fazia lives ensinando a pessoa a meditar, a pessoa parar um pouquinho, para ela ter essa introspecção. Achei lindo que você falou ali também, porque as pessoas às vezes não param.
Não. 5 minutinhos por dia para se perceber. As pessoas às vezes não percebem uma dor no corpo, elas estão vivendo no automático e você não para. Aí eu falava para as pessoas assim, gente, tira 5 minutinhos. Ah, não tenho 5 minutos, não dá tempo. Se você perguntar quanto tempo fica nas redes sociais, a gente sabe que é bem mais que 5. É bem mais que 5. Aí eu disse assim, gente, para. Nem conta quantos minutos, então. Falei, fecha o olho, respira, presta atenção na respiração. Então eu ensinava ali. Porque as pessoas não param. Não. Você vive numa roda viva, e daquela história, né? Eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Eu sou muito ansiosa, eu tive que aprender a fazer isso. Então, eu faço isso todas as manhãs. Eu levanto. Eu faço também de manhã. Coloco uma música celta. Eu amo música celta. E aí eu abro um livro. E com a música celta. E o livro, nessa mensagem do livro, eu trago para mim. Eu faço as minhas reflexões em cima. Eu não leio um livro inteiro. Eu leio uma página, ou às vezes um parágrafo. E aí eu vejo o que esse parágrafo me diz. Porque toda a minha leitura é assim, né? Eu leio e analiso. E o meu livro também tem muitas anotações, mas as anotações são muito anotações minhas, né? Minhas reflexões sobre aquilo que eu li, eu escrevo. Então eu aprendi a fazer isso a duras penas, porque eu tentava meditar. Tentei meditar com Deepak Chopra, tentei meditar com meditação guiada, não. Enquanto o que estão me guiando aqui, eu estou pensando, eu tenho síndrome de pensamento acelerado também, né? Não paro de pensar. Então, assim, sabe, eu não conseguia. Então, eu tenho que focar em alguma coisa. Então, uma música tocando, que me relaxa, focar em alguma coisa e trazer essa coisa para mim como conhecimento. E, às vezes, isso gera uma correria comigo. Porque, às vezes, eu pego um capítulozinho, eu erro no capítulo, né? Porque era para me relaxar e, enfim, me acelera. Eu pego um capítulozinho, li aquele capítulo, aí aquilo já me instigou a outra coisa. Aí eu vou atrás de mais informação sobre aquilo. Aí eu paro aqueles meus 5, 10 minutinhos ali e já pego o computador ou pego o celular e vou pesquisar aquilo. Quem que falou isso? Onde é que está sendo dito isso? Como é que sabe? E isso vai fazendo essa evolução do conhecimento que amplia pra caramba, né? Não é ler um livro e aceitar como verdade absoluta. É ler o livro e ir buscar sua própria verdade dentro daquilo que você leu. Então, essa frase me foi inspirada justamente no momento em que eu buscava uma frase para colocar na introdução do livro. Nossa, né? Maravilhoso. E ela me veio assim, eu até coloquei ali, né, a frase inspirada a 1h58 da manhã, dia Tem 1º. aqui em cima. Foi 2024, ano passado. Nossa, maravilhoso. Deixa eu só ler mais uma coisa que a Silvana falou aqui também, que chega a ser tortura, ela comentou. Como dizem os evangélicos, se você nasce para pagar os erros que seus pais cometeram. Um absurdo. Então, assim, quer dizer, não tem nada a ver com a história, né? Não tem nada a ver com a história. Não fui eu que fiz, né? Se eu não lembro, eu não fiz, né? Exatamente. Não, é engraçado. Se eu não lembro, eu não fiz. Então, assim, e o que... Gente, você sabe que essa coisa, disso que a Silvana está falando, é muito interessante, porque o conhecimento cura. Sabe? Se a pessoa fica nessa ideia de que está pagando alguma coisa pelos pais, ou está pagando alguma coisa de uma vida passada, ou alguma coisa dessas, ela não tem o conhecimento do real da coisa. Quando ela vai buscar o conhecimento, ela fica curada dessas coisas, dessas ideias. Então, o conhecimento é uma coisa que cura as dores do ser humano como um todo. Porque ele traz uma paz e uma tranquilidade. É a gente com a gente. Exatamente. É a gente com a gente. E depois, quando você faz essa troca de experiência, do conhecimento que você adquiriu com alguém que você está vendo que, de repente, está passando por uma situação parecida com a sua, e você faz essa troca, que é o que eu chamo de o efeito de resiliência espiritual. Que está aqui também, que nós vamos falar. Cadê? Que é no coletivo, né? É no coletivo que a gente faz a cura. A gente faz transforma
A gente transforma a dor em ação, a gente transforma, a gente faz superação das adversidades. E a gente entende que os obstáculos são catalisadores da evolução humana. Não é sofrimento, gente. É obstáculo. É um obstáculo que você encontrou no seu dia a dia. E aquilo, você vai ter que transpor aquele obstáculo. Como é que você vai transpor aquilo? Como um sofrimento? Ou você vai transpor esse obstáculo entendendo que aquilo vai te melhorar como ser humano, aquilo vai te transformar num ser humano melhor. Você vai evoluir espiritualmente, porque é uma coisa que você aprendeu a resolver. E quando esse obstáculo surgir novamente na sua vida, você já tira de letra, porque ele já foi resolvido anteriormente. E isso é muito legal. E assim, mas até a gente chegar nesse ponto, a gente É até muito entender, realmente, é muito estudo, muita vivência, enfim. Porque assim, até a gente compreender, senão você fica naquela rodinha do hamster, né? Isso. Você só fica rodando. A hora E que eu você chamo isso percebe- de efeito resiliência espiritual. Porque é quando você vai resolver essas questões espiritualmente. Não traz a dor para o físico. Resolve no espírito. Então, é uma forma de você... E isso você consegue fazer no coletivo. O efeito de resiliência espiritual, ela se dá, a maior parte dela, no coletivo. Na relação com as pessoas. No auxiliar troca, o né? outro. E tem uma frase que é muito repetida, né? Que diz que o sábio aprende com o erro do outro, né? Então, é nessa troca, justamente. O fulano já passou por isso que eu estou passando agora. Como ele resolveu? Então, você tem referências, né, no coletivo para você passar pelos seus obstáculos, pelas coisas que te acontecem no dia a dia. Né? E se você entende isso e sai de você como espírito em direção ao outro, que é um espírito também, isso fica mais leve. Né? E a pergunta que eu faço, inclusive eu faço no livro, o que isso está querendo me ensinar? O que é que eu tenho que aprender com isso? Porque sempre, agora você falou, eu fiquei lembrando, sempre quando acontece alguma coisa, a gente pergunta assim, por que eu? Porque eu? Porque primeira. comigo, meu Deus? Ai, Já comigo? vira para Deus, né? Aham, já vira. Por que comigo, meu Deus? Né? Porque assim, ou porque para mim? E realmente, quando você chega e faz essa pergunta, o que isso tem me ensinar, o que eu vou aprender com isso que eu estou passando, além de ficar mais leve, fica mais fácil da gente compreender também, como eu te falei, que eu li o livro e teve muitas coisas que eu falei, não, peraí, eu estou vendo de forma diferente e não é assim que eu, né? Você reformula as tuas coisas ali, as tuas situações, enfim, e você vê, não. Aí você vê de um outro ângulo e diz, não, agora eu aprendi, agora é isso aqui. Então você consegue tirar daquilo uma experiência, daquilo que aconteceu, e você consegue ver. Agora, se a gente ficar no vitimismo, né? Por que comigo? Por que aconteceu? Senta e, ou então diz assim, mas deixa passar, né? Porque se eu estou passando por isso, é porque eu tenho que passar por isso, porque eu devo ter feito uma coisa na outra vida. Você aceita. Então, eu tenho que sofrer isso aqui, então, sofre por aceitação. É aquilo que eu já falei, sofre por aceitação. E daí você começa a perguntar o que isso trouxe para eu aprender. Porque assim, a gente sabe, às vezes acontece uma coisa aqui hoje, você só fica reclamando, então não sei o quê. Passa um tempo, acontece uma coisa parecida e você não aprendeu ainda. Aí quando você se pergunta o que isso vem me ensinar, aí você vê que já teve umas 700 vezes que aquilo já aconteceu. E daí, na hora que você para e pensa, o que você vê? Aí você diz, já podia ter aprendido lá atrás, né? Mas lá atrás a gente só ficou reclamando, né? Porque eu... E você sabe que essa coisa de você se entender espírito é uma coisa tão interessante, que isso é tão libertador, que você começa a ter na sua vida uma compreensão e uma vivência do passado, do presente e do futuro num único momento. Aqui. Porque quem eu fui, eu fui. Hoje eu sou a minha melhor versão. No presente eu sou a minha melhor versão. E eu sei que se eu continuar nesse caminho de ser a minha melhor versão, amanhã eu vou ser melhor do que hoje.
Então, quando você faz essa compreensão de você, espírito, eu sou um espírito, do ser espírito, que eu coloco em letra maiúscula aí, né? As coisas ficam mais leves. Porque, gente, a gente tem que ter a consciência de que nós somos imortais. Nós somos eternos. E como é que você quer viver essa eternidade? O corpo físico vai ficar. Vai virar pó. O espírito permanece. Você permanece. Não é você que morre. Você é quem permanece. E nós somos eternos. Nós somos do universo. A gente vai continuar aí, indo, vindo, voltando, indo para outros mundos, ou não, ou sei lá para onde, mas nós somos eternos. A gente tem que ter isso na cabeça. Se eu não tive uma coisa que eu queria muito agora, próximo eu posso ter. Eu posso fazer um projeto diferente para a minha próxima vida? É você que projeta. Você projeta seu corpo, você projeta sua vida, você escolhe seus pais, o seu DNA dos seus pais, né? As pessoas dizem, você vai lá e aponta o pai e a mãe. Não, nós escolhemos o DNA compatível com as nossas necessidades físicas para esse mundo. Então, escolhemos o DNA dos nossos pais. A gente vem para cá com um projeto de vida. A gente escolhe os tipos de provas que a gente vai passar. A gente não escolhe as provas. Não, porque eu tenho que... Não, é o tipo de prova. Como vai acontecer? E você pode mudar isso a qualquer momento. Uhum. Temos o livre-arbítrio. Exatamente. Você pode mudar isso a qualquer momento. Não é uma coisa determinada. porque tem gente que acredita que até o marido já vem determinado, né? Eu vou nascer aqui, do pai e mãe e tal. Já combinou com o espírito do cara que vai vir para encontrar você. Oi? É fantoche, marionete? É teatrinho de fantoche? Que aqui, ou fulano vem de lá, aqui, encontrou comigo e agora vamos casar porque está determinado. Opa, não é assim. A gente vem para um planeta com as suas contingências. Tem a contingência moral do planeta, que a gente está embutido nela, está entranhado nela. Né? E o nosso planeta ainda não é de moral elevada, né? Não. Então, a gente está ali. Tem pessoas boas, muita gente boa no planeta. Mas as pessoas boas não aparecem. Lógico, né? É só coisa ruim que dá ibope, aparece só coisa ruim. Então, coisa boa não aparece, mas tem muita gente boa. Então, é esse trânsito que a gente faz que a gente tem que entender que não é determinismo. A gente escolhe as provas só e vem para o planeta, e aqui a gente vai fazer aquilo. E você já vem com isso resolvido de lá. Você já estudou lá, já analisou, já exercitou, já fez. Agora vai fazer a provinha lá embaixo. É a mesma coisa as pessoas que dizem assim, agora eu tô com tal doença. Porque é assim, não tem que fazer, não tem... Não, né? Porque assim, tem as doenças, você vai escolher. Não escolher nesse sentido. Olha as escolhas que... Mas assim, as escolhas de alimentação, de vida, do que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, assim, a pessoa diz, mas Deus quis que eu tivesse isso. Tá, e você se alimentou como? Você fez exercício? Você fez... Exatamente. Então, as escolhas que a gente faz não é essa coisa do determinismo, não. Eu escolhi lá vir com essa doença. Não, você pode mudar isso a qualquer momento. Eu poderia estar hoje numa situação totalmente diferente de saúde do que eu estou. Com fibromialgia, tive um acidente numa cirurgia, como eu poderia estar hoje? Quem não leu o livro, deixa eu Mulheres que Transformam. Porque eu li a história dela, gente. É de orar. Não porque se eu tivesse, é uma superação, então. Se eu tivesse ficado naquela vida... E aceitado... Hoje, se tivesse foi um médico, então... Não, ou mesmo a fibromialgia, sim, né? De repente eu tô pagando, tô sentindo dor, porque eu devo ter chicoteado os escravos lá. Sabe? Eu sinto dor no corpo todo, porque eu devo ter chicoteado os escravos lá, então deixa eu ficar aqui, curtindo a minha dor.
oi, gente, não é assim. Não dá. Não, eu tenho o poder de mudar a minha vida o momento que eu quiser. Você sabe que eu vou falar agora uma coisa aqui, pessoal, enfim, mas a minha tia teve um AVC, ela está com 72 anos, ela teve AVC acho que faz uns 2 anos já. O médico falou para minha mãe estava viva ainda cuidando dela, falou assim, ela nunca mais vai voltar a andar. Ela estava na cadeira de rodas, ela já está de andador, e ela falou para mim, eu não quero mais a cadeira. E ela é determinada e ela faz. Então, assim, o médico simplesmente falou, ela nunca mais volta a andar. Aí eu chego lá para visitá-la, ela diz assim para mim, eu não quero mais cadeira, eu quero andar de andador. Eu falei, então vai e ande. E ela vai e anda. Agora, só na área externa que eles não deixam andar daí de andador, porque ela pode cair e tal, né? Ontem eu fui visitá-la, a gente saiu com ela, mas com a cadeira ainda, ela não está bem forte ainda. Mas ela falou, eu não quero mais. Então, assim, ela decidiu mudar a situação. Isso é ação do quê? Ação do espírito. Ela falou, não quero mais. O espírito tem ação sobre o corpo. Sim. O espírito tem ação total sobre o corpo. Mas quando tem o conhecimento e quando quer. Porque quando fica na aceitação, que nem a Silvana falou ali que é absurdo algumas coisas, tem umas, né, que chega algumas coisas, chega a ser uma tortura. O que você ouve, o que você tem de ideias ali, não só do espiritismo, de outras, enfim. É triste porque daí a pessoa incute aquilo na cabeça. Ah, não, mas agora ok. O médico falou que eu tive AVC, tá, não vou mais andar. Ah, então tá. Mas eu devo ter feito alguma coisa na outra vida. Né? Ou tipo, eu tenho que sofrer para melhorar. Eu tenho que sofrer isso aqui, senão eu não vou evoluir. E não é. Não é. Teve uma menina que fez uma pergunta num dos grupos que eu faço parte, né? Que ela falou assim que ela cuida dos pais, né? E que não trabalha fora, não tem uma profissão. Então ela disse assim, mas então se eu não trabalho, eu não evoluo? Aí eu respondi para ela, eu falei assim, bom, a gente precisa mudar essa mentalidade do espiritismo que você só evolui com sofrimento e com trabalho. A lei do trabalho não está relacionada a trabalho por ganho. E o que ela faz pelos pais? Exatamente. Eu disse assim, muito maior. Se fosse assim, eu não tenho profissão, eu fui fazer depois, com 55 anos, um curso de teologia, sempre fui mãe, dona de casa, esposa. Para que mais? Então, se fosse analisado por esse ângulo que você está analisando, eu também nunca teria trabalhado. Uhum. Então, a gente precisa mudar essa visão uhum. do espiritismo que coloca as coisas num patamar muito limitador. É muito limitante. E isso entra também naquela coisa das religiões, que é o controle. Sim. Fica controlando a pessoa, diz para você até o que você tem que vestir. Né? Sim. Então, eu acho, gente, que a gente precisa sair dessa bolha que o próprio espiritismo criou. Eu vou falar da minha crença, né? Eu vou falar da minha filosofia, da ciência espírita. Porque a gente tem que sair dessa bolha, que esse espiritismo que existe aí não é o de Kardec. Porque se você quer conhecer o espiritismo de Kardec, leia as obras de primeira edição do Kardec, a Gênesis e o Céu e o Inferno. Sim. Aí você vai tirar essa coisa da culpa, do pecado, do resgate, da expiação nesse sentido horrível. Que inclusive você põe aqui, você pontuou também, não lembro em que parte, mas eu li, por causa dos romances, né? Então, o romance espírita, ele traz muito isso. Exatamente. Da culpa do resgate, da coisa do determinismo. A obra do André Luiz, vou falar uma coisa séria aqui agora, a gente está falando sério o tempo todo, mas isso aqui eu vou falar sério. E vou assumir as consequências disso, né? Porque eu sei que tem um grupo que adora fazer comentários jacosos e maldosos, né? Quando você expõe a sua versão, a sua visão das coisas. Não te permite pensar fora da caixa. Sim. Né? Mas as obras de André Luiz fizeram um desserviço para o espiritismo. Foi um desserviço absurdo, que agora a gente não vai conseguir corrigir nessa geração. Porque as pessoas já estão numa mentalidade de solo criado, numa mentalidade construída dentro dessas verdades, que você, para mudar isso, o espiritismo vai passar por uma fase complicada para devolver o legado para o Kardec.
Porque as pessoas não conhecem Kardec. Não. E as pessoas vêm, eu escutava muito isso quando eu estava nos grupos de estudo, as pessoas vêm e dizem assim, eu vim para conhecer o Espiritismo porque eu li tal livro, o Romance do Sarney. Mas tal livro... É Violetas na Janela, é o Nosso Lar, isso aí é um desserviço. Você indicar um livro desse eu só li Violetas uma vez, mas eu li assim e olhava e... Para você, se você indica um livro desse assim, um livro desses para um iniciante espírita, você está cometendo um assassinato do espiritismo. O espiritismo tem que começar por Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, J. Herculano Pires. Não é. Só que daí as pessoas não vão querer, porque você vai pegar todos esses que a gente já leu na faculdade, lê sempre, enfim. As pessoas vão ter preguiça, porque assim, as palavras que são usadas coisas é muito... São livros rebuscadas e tal. Exatamente. Você vai ter que, assim, como sempre, minha mãe me ensinou a ler livro assim, mais... com o dicionário do lado e livro espírita assim, bom, você vai ler assim. Você tem que ler e procurar o que você está lendo e entender, isso porque faz conhecimento. É complicado. Isso faz conhecimento. De todo lado, né? Mas dá trabalho. Dá. Então, assim, é mais fácil você indicar uma coisa mais leve, mais tranquila. Mas distorce toda... Não, as distorções doutrinárias nessas obras são muito sérias. Incute ideia na cabeça das pessoas que limitam as pessoas e limita a evolução das pessoas. Que nem essa senhoria. Gente, eu não estou aqui condenando o médium, tá? Sim. Não estou condenando o Chico Xavier, nem o Divaldo, nem ninguém, porque eles são só os médiums. Sim. São só o veículo, é a caneta do espírito. Eles são só a caneta, então não dá para condenar uma caneta, né? Então não estou julgando o médium, mas a mensagem tem que ser avaliada. Como foi avaliada por Kardec para todos os livros que foram compostos. A mensagem tem que ser discutida, tem que ser avaliada antes de ser divulgada para o público. Não dá simplesmente para alguém receber uma psicografia e sair colocando para o público. Como a gente vê às vezes na internet, que morre um famoso, dali uns dias mas aparece alguém. Já se manifestou, né? Se manifestou e falou tal coisa. Gente, isso é muito sério. Não, ninguém passa essas mensagens pelo critério do Kardec. Será que as pessoas sabem qual é o critério da universalidade dos espíritos? Que é analisar a mensagem, mas essa mensagem tem que ter vindo de N médiums. Não é de um só. N médiums que não se conheciam, de lugares diferentes, ao mesmo tempo. Não é um espírito psicografa uma coisa que e acabou, virou verdade absoluta. Por isso que eu digo que Chico Xavier com o André Luiz, o Chico usou a caneta para o André Luiz e André Luiz fez um desserviço. André Luiz, Emmanuel, fizeram um desserviço para o espiritismo do Kardec. Porque não... olha, aquele livro, O Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aquele livro tinha que ser, não sei, excluído. Porque aquilo, as ideias daquele livro é de um espírito mistificador, né? Porque não é possível que alguém acredite em mapinha de cidade espiritual. Vem com mapa. O livro vem com mapa. Eu não estou falando de livro que eu não conheço. Porque antes de eu falar de alguma coisa, eu gosto de conhecer o que eu estou falando. Então, olha, a ideia de nações escolhidas... Como tem algumas religiões que dizem, né? Só eles são os escolhidos, tem número X de pessoas. É religião. É esse catolicismo incluído no espiritismo. Que então, a ideia de nação escolhida e dos escolhidos, né? Crianças índigo, crianças cristal, crianças diamante. Que é isso? Que ideia é essa no espiritismo? Isso não existe. No espiritismo do Kardec, isso não existe. E daí fica fácil, digamos assim, se eu não sou escolhida, beleza, então não vou fazer. Eu não sou escolhida mesmo. Eu sou uma pau coitada. Não, ninguém me escolhe mesmo. Então, eu estou aqui pagando, carregando o peso do mundo nas minhas costas. É sério isso, gente?
Tem que se ver espírito, tem que se entender que é espírito, faz parte do universo, está conectado com Deus, que Deus não nos abandona porque Ele está em nós. Né? Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe... Mais que nós. E mais do que nós. Se a gente tem Ele dentro da gente, a gente tem o potencial dele de resolver os nossos problemas. E não terceirizar, né? Sim, e parar de pensar que esse corpo tem um espírito. Ah, o meu espírito, quando eu morrer, o meu. Não! Quando eu morrer, eu vou para o sistema espiritual. O corpo fica. O corpo a gente tem que cuidar dele muito. Porque é através dele que o espírito se expressa. Né? Então, eu me expresso através do meu corpo. Porque se eu não tiver ele, não faço nada, né? Então, eu tenho que cuidar bem do meu corpo, manter a saúde, fazer exercício físico, alimentação saudável, para que eu possa dar voz ao espírito que eu sou. Porque senão eu vou para uma cama, sofrer, e aí eu não vou fazer mais nada na minha vida. Aí eu não vou evoluir. Sim. A hora que eu cair numa cama, porque eu estou me entregando a esse sofrimento que eu sou obrigada a passar, estou aceitando esse sofrimento que eu sou obrigada a passar, acabou, aí acabou a minha evolução. Aí é melhor morrer mesmo. Né? Eu vou de vez já. Porque acabou a sua evolução. A evolução é aqui, ó. É na inter-relação, é no coletivo, é no você estar escrevendo um livro contando a sua história para alguém que possa usar essa história para superar os seus... É no coletivo. E é o que você falou, que eu tô um tempo aqui, que o papo é bom, daí a gente vai indo e não lê. Que eu grifei, que você falou da resiliência, eu achei muito importante, e eu peguei essa parte aqui. A dor é sim parte da experiência humana e que ao compartilhá-la, temos a possibilidade de aliviá-la, mesmo que por um breve instante. É o que chamo do efeito de resiliência espiritual, a força que encontramos coletivamente para superar as adversidades. Então, assim, foi o que você falou, foi o que ela fez no livro ali, contando a história dela. Então, assim, que a partir do momento que você fala, as outras pessoas vão ver que não estão sozinhas, vão ver um apoio naquela outra pessoa. Então, é assim que funciona. Não é fora, é no coletivo. Não tem como ser diferente. E por que eu comecei contando a minha história? Né? Comecei na coletânea, antes de lançar o meu livro. Justamente por isso. As pessoas eu disse, as pessoas têm que me conhecer um pouco, têm que saber que eu não sou uma pessoa privilegiada no mundo, que agora resolveu falar de espiritismo. Resolveu questionar o espiritismo. É uma privilegiada aí no mundo que agora resolveu questionar o espiritismo. Não sou uma privilegiada, né? Tá ali no meu livro, no primeiro livro ali, a minha história, contando pelo que eu passei e aonde que eu fui buscar essa força, né? Exatamente. Ali eu falo sobre a minha busca por Deus. Que aí eu vou para o curso de teologia, já quando eu entro no curso de teologia, foi a minha busca por Deus, passei por todas as religiões possíveis e imagináveis que alguém quiser imaginar. E eu vou buscar isso no conhecimento. É por isso que eu digo, conhecimento cura. O conhecimento transforma a tua vida. O conhecimento é irmão da felicidade. Eles andam assim, ó. Você só vai ser feliz a partir do momento que você começar a pensar em ampliar o seu conhecimento da vida, sabe? Das coisas, do seu entorno, daquilo que você acredita. Porque se você tem uma crença, se você tem uma fé em alguma coisa, vamos dizer que você é de uma religião, qualquer uma delas, e você começar a buscar conhecimento dentro dessa religião, você não fica nela. Eu sei porque eu já passei por várias. Mas isso é experiência própria você também. Vai pulando. Você vai conhecer, quando você conhece a fundo, você não fica nela. Porque você percebe que ali as pessoas estão te controlando, estão te limitando dentro daquele espaço, dentro daquela crença, dentro daquela caixa. E eles estão dizendo a você o que você tem que pensar. E daí você não pode sair da caixinha, porque se você quer sair da caixinha, primeiro que você já é ovelha negra, né? Porque daí você já está questionando. Exatamente. Você já está, né? E daí assim, você quer sair, então assim, é mais fácil você ficar ali do que bater de frente, do que questionar, do que colocar a tua posição, do que colocar as tuas ideias diferentes. Exatamente. Então as pessoas é mais fácil aceitar. Aceitar e ficar fechado ali. Agora,
Por quê? Porque não vai buscar conhecimento. Porque, olha, faço aqui uma aposta com você. A pessoa entrou numa igreja, qualquer uma, começa a buscar o conhecimento da própria igreja para ver se ela fica. Ela vai perder toda aquela coisa da crença e ela vai começar a buscar outras coisas fora e aquilo para ela não vai mais servir. Então, se você quer, se a tua religião tá boa para você, fica lá nela quietinho. Porque, vou dizer que se você for buscar conhecimento, você não fica na igreja. Então, é por aí, o conhecimento liberta, o conhecimento te dá aquela capacidade que eu digo, eu não frequento casa espírita nenhuma, atualmente, nem me querem, né? Nem me querem. Mas eu tenho a minha religiosidade muito aflorada. Que é diferente, sabe? Também as pessoas não separam. Religião e religiosidade não separam. Não separam. Exatamente, não separam. E espiritismo de espiritualidade. As pessoas não separam. Eu falo sobre espiritualidade aí também. A explicação que você deu, eu não lembro onde é que está aqui. Eu grifei. Que você falou sobre espiritualidade... Não. Doutrina dos espíritos, espiritismo e espiritualidade. Não. Doutrina dos espíritos... É doutrina espírita e espiritismo. Isso. E depois vem a espiritualidade. Né, Fale para nós mais um pouquinho, que tem um tempo ainda. Doutrina dos espíritos, o próprio nome diz. É doutrina dos espíritos. É a doutrina que os espíritos começaram a trazer para Kardec. Doutrina espírita é o que se compila da doutrina dos espíritos, o possível da doutrina dos espíritos para a época, para o século XIX. E espiritismo é a compreensão que o homem fez da doutrina espírita. Então, a doutrina dos espíritos é algo muito maior, tá? de entendimento, de conhecimento. Né? Tanto que você pode ver que os espíritos superiores, em nenhuma obra do Kardec tem descrição do polissistema espiritual. Nenhum diz assim, é assim, é essa. Ai, tem graminha que você senta para ouvir palestra, tem sopinha, aí você trabalha para ganhar um bônus. E espírito superior nenhum descreve o polissistema espiritual. Não existe descrição do polissistema espiritual para o espiritismo, para o Kardec. Não existe. Nenhum espírito descreveu como é que é do lado de lá. Muitos espíritos no Céu e Inferno, na Revista Espírita, tem muitos depoimentos de espíritos que contam como foi chegar do lado de lá, mas nenhum descreve o polissistema espiritual. Então, para os espíritos sérios, não tem descrição do polissistema espiritual. E não é um lugar circunscrito. Não, aqui, aí em cima de tal país. Em cima do Rio de Janeiro, em cima da Bahia. Tem várias, né? Tem várias. Já criaram várias. Mas, assim, então não existe descrição. Você acha que uma coisa tão importante... Eles não iam falar? Não teria uma descrição Por que não descreve? Alguém me perguntou hoje assim, Dona, mas essas coisas que você está falando e tal, que não existe umbral, que não existe coluna espiritual, que não sei o que, que se diz que não está no Kardec e tal. Por que nenhum espírito, então, superior veio para dizer assim, gente, não acreditem nessas coisas, essas coisas não são verdade, essas coisas eram coisas da cabeça lá do André Luiz, porque ele desencarnou numa condição bastante complicada, ele era um homem viciado, ele era um homem sem caráter, ele era um homem complicado, desencarnou no suposto umbral da cabeça dele, aí ele ficou lá 8 anos, que deve ser uns 8 dias aqui, né, se comparar o tempo de lá com daqui, de repente virou o bambambam de uma colônia, né, virou o gostosão da colônia, e aí... Por que os espíritos não vêm negar isso, então? Né? Aí eu perguntei para ele, por que você acha que os espíritos não vêm negar? Desde quando que espírito superior corrige teu erro? Ou corrige o erro do outro para o outro? Vai corrigir o erro de alguém que falou alguma coisa para você que está perguntando? Vai dizer, não, ele errou. Esquenta a cabeça, é um espírito menos evoluído, não, aquilo está tudo errado. Espírito superior não faz isso. E outra coisa,
Ele pode dizer para você assim, você está achando isso estranho? Pesquise. Vá buscar respostas. Vai compreender. Vá buscar na raiz. Vai buscar lá. Essa resposta você tem. Quantos espíritos responderam isso para o Kardec? Deram essa mesma resposta. Não é ninguém que vem falar. Não, ninguém vem dizer para você que você está mentindo, que você está errando, que você está fazendo as coisas erradas, ou que aquele fez errado. Não. Você é como espírita. É a busca individual, né? Você tem o dever de pesquisar, de saber se é verdade. Puxa, mas isso aqui nunca espírito nenhum falou. Por que eu vou acreditar nisso? Eu acho que foi o maior erro para o espiritismo, o maior erro foi ninguém ter levado essas obras para análise de conteúdo. E a Federação Espírita Brasileira tem um baita de uma responsabilidade sobre isso. Porque isso tudo deveria ter sido levado para análise de conteúdo dentro do critério da universalidade dos espíritos. Uhum. Antes de ser divulgado, antes de ser publicado, eu falo sobre a FEB também, no meu outro livro. Tá? Falo aqui um pouquinho, mas falo no outro. Então, eu acho que isso tudo, sabe, tem que ser analisado. Não pode simplesmente, porque foi um médium famoso que falou, então libera para todo mundo. Uhum. Não é por aí, gente. O médium é o médium, ninguém desmerece o médium. Mas quem falou através dele? Mas a mensagem, quantas mensagens o Kardec refugou? Porque não passou pelo critério. Sim. Quantas ele refugou? Então, tinha que ter continuado o método do Kardec. O método Kardec tem que continuar. Tem que ser trazido à tona, trazido novamente para a nossa realidade. Os espíritas têm que começar a buscar isso. Mas que trabalhão, né? Sim, mas tem pessoas que já fizeram uma boa parte, né? Sim. Simone Privato e o Paulo Henrique de Figueiredo já provaram que o céu e o inferno, com documentos, que o céu, o inferno e a Gênese foram adulteradas. Leia os livros. É o legado de Allan Kardec, da Simone Privato, e o Nem Céu Nem Inferno do Paulo Henrique de Figueiredo. Aquele que você me mostrou, né, dele. Que eu tô com eles lá em casa, tô lendo. Mais livro para eu ler, Dora. Mais livro para você ler. E está provado por documentos. Sabe, você tem a foto dos documentos, da letra do Kardec. É a coisa mais linda, os dois livros. Então, eles foram para a França, atrás da documentação, foram visitar os locais onde Kardec que experiência guardou os documentos. Imagine que experiência incrível que deve ter sido. E aí tem os negacionistas que dizem que não, né? Que não houve adulteração. Mas eu tô com as duas Gênesis e os dois céu e inferno. Menina, lê comparando para você ver o que é aquilo. Coisa que tiraram fora, coisas importantíssimas que foram tiradas. O prefácio do Céu e Inferno, por exemplo, agora eu vou querer foi ler. tirado. Mais agora vai ler. Quer dizer, mais 4, né? Você não vai se arrepender. Porque isso te dá uma convicção de que você está no caminho certo. Sabe como é que a gente diz? A coragem na fé. Uhum. Que você acredita naquilo e você vai buscar essa fundamentação dessa crença, dessa fé. E é aquilo que você falou, né? O buscar o entendimento, buscar o conhecimento, porque assim, é muito mais fácil aceitar. Legal, tá aqui no livro, belezinha, eu li. É isso mesmo. Pronto. E deixa. Fechou. Porque daí não dá trabalho, né? Não. Eu não preciso ir atrás, não preciso ler, não preciso comparar. Agora, quando você vai para uma igreja, o que acontece com você quando você entra numa igreja? A primeira coisa que a igreja faz, te coloca nos postos de trabalho dentro da igreja. Você não faz isso? Vai lá na igreja, você tem o seu posto lá. Ou você vai recepcionar as pessoas na porta, ou você vai ler o evangelho lá na frente, ou você vai estar para a banda da igreja, ou você vai ter uma atividade dentro da igreja. Vai te incluindo nas coisas. Na casa espírita é assim também. Vai te pondo nos postos de trabalho dentro da casa espírita. Você não vai ter que ter tempo para fazer isso? Você não vai ter que tirar um tempo da tua vida para fazer isso?
Qualquer lugar que você vá. Sim. Por que não tirar esse tempo para você estudar aquilo que você acredita? E não ir ouvir o que o outro acredita para você aceitar aquilo como verdade absoluta. Vai você construir o teu conhecimento. Qual que é a doutrina que te traz, que você se encontra? Ah, eu sou evangélica, eu gosto da católica, eu gosto... Vai estudar. Tira um tempo. Vai estudar os preceitos da sua igreja, no que ela acredita, no que ela se fundamenta. Vai ver o que é dito sobre aquilo fora da sua igreja, que é o que eu faço. Eu escuto uma coisa nova, lá vou eu, né, pesquisar, né? Então, vai pesquisar. Tira esse tempo para você entender que meio você está. Por isso que eu digo, aí você vai adquirir conhecimento, você vai cair fora. Não vai ficar. Porque você vai ver que aquilo está te controlando. Que aquilo está te limitando. Eu já fiz disso. Aquilo está te limitando. Que eu já fiz disso. Foi o que eu fiz. Quando eu saí do curso de teologia, que eu tentei voltar para a casa espírita que eu trabalhava, não consegui. Aí, depois disso, tentei de novo. Aí, fui trabalhar numa pequena casa lá do lado da minha casa, lá perto de casa, né, no meu bairro. Boa pergunta aqui. Fale. Não, eu gostei, Silvana. Já vou falar a tua pergunta que me chamou a atenção. E aí fui trabalhar nessa casa também. Essa casa também. Começaram a escutar o que eu falava nos meus grupos por trás da porta. Aí eu criei um sistema. Aí eu criei um sistema de trabalho de desobsessão, porque eu nunca acreditei nesse negócio de desobsessão do jeito que o Espiritismo prega aí, né? Qualquer hora eu falo sobre isso. Eu criei um sistema. Eu trabalhava com os obsidiados, não com os espíritos obsessores. Mudando mentalidade, essas coisas. Então, eu criei um sistema e aí eu comecei a incomodar, né? Claro. Aí comecei a incomodar. Você faz diferente do que é pregado? Aí não demorou muito, eu fui convidada gentilmente a me retirar da casa, né? E depois disso não consegui mais entrar em casa. Eu tentei por outras vezes e não consegui. Tentei voltar agora há pouco tempo para essa casa espírita que eu já trabalhava, né? Que eu trabalhava com o Dr. Leocádio. O Dr. Leocádio era uma graça. Foi ele que me pediu para ir fazer o curso. Então, ele diz, a casa vai precisar muito do teu conhecimento, eu preciso que você faça esse estudo, a casa realmente precisava. Precisa, mas não quer. Que estavam ali não querem, não né? Eles entenderam. precisam, mas não querem, né? Então, tá tudo bem. Não sou eu que vou chegar lá e vou querer, né, tomar conta da casa. Mas aí eu digo, sabe o quê? Eu tenho que encontrar uma outra forma de fazer isso. E eu vou fazer através dos livros. Que ótimo. Silvana falou aqui, ó, cursos em casas espíritas te limitam a questionar, não fiz mais. Esse é o contexto em que a gente não dá certo em lugar nenhum, a gente não consegue, porque a gente questiona demais. E uma pergunta que ela vai fazer ali, que ela fez aqui, ela vai explicar, porque ela que é convidada, mas o Kardec não fazia manifestações. Ela perguntou aqui, por que Kardec não se manifesta? Ela vai explicar. Como Kardec não se manifesta? Porque ela acha que ele se manifestava, e não era ele. Ele fazia compilação dos não, espíritos. O Kardec não usava de mediunidade. Ele tinha os médiuns dele pelo mundo todo. Ele compilava as mensagens que vinham do mundo todo. E ele selecionava aquelas que eram umas coerentes com as outras. As que não tinham coerência, porque as mensagens eram disparadas todas mais ou menos na mesma época, em vários lugares. E essas mensagens vinham para ele. E ele separava as mensagens e as que falavam a mesma coisa em vários lugares, ao mesmo tempo, por vários médiuns que não se conheciam, ele separava para a obra dele. Então, esse é o método. Agora, o Kardec se manifestar, talvez ela esteja perguntando, o Kardec se manifestar agora. Né? Através de um médium. Sim. Ou uma coisa assim, talvez seja isso que ela esteja perguntando. Olha, eu já me perguntei isso também e eu adoraria. Nossa. Eu adoraria, mas sabe o que acontece? Assim, a gente precisava, nós como espíritas, a gente precisava dar continuidade a esse trabalho do Kardec através da mediunidade e através das evocações. O que os espíritas fizeram, as casas espíritas fizeram? Proibiram as evocações.
Mas o Kardec, em toda a obra dele, ele fala que o melhor método para você obter informações do polissistema espiritual são as evocações, porque você evoca um espírito determinado. E esse espírito, por uma lei, por uma ordem que existe no polissistema espiritual, esse espírito tem que responder a essa evocação. Agora, quando você pede para um espírito se manifestar, qualquer um pode se manifestar. Sim. E qualquer um pode se manifestar usando o nome de qualquer um que ele quiser. Então, as evocações têm que ser retomadas. Aí, quem sabe a gente consiga evocar Kardec? Se ele já não estiver encarnado, a gente consegue, de repente, evocar Kardec. Então, os espíritas tinham que voltar a se unir. Isso já tem um grupo pensando nisso, né? E começar a refazer as evocações, para trazer todas essas verdades de volta. Mas não, o Espiritismo proibiu as evocações, as casas espíritas, a FEB, né? Isso foi a obra da FEB. Isso que eu ia falar para você. Proibiu as evocações. Não ter outras aberturas. Exatamente. Dizendo que... Não, e depois, mediunidade é só na casa espírita. Você não pode praticar mediunidade em casa. Então, te limitou. Botou a mediunidade na caixa. É só aqui, sob o nosso controle. E nós vamos dizer o que vai ser dito. E limitou, e as pessoas têm um entendimento dentro da casa espírita, que realmente o que você falou, você não pode fazer nada fora. Você sabe, mas você não pode. Não pode. Exatamente. Ó, a Silvana agradeceu. Espero que a gente tenha passado um pouquinho do entendimento ali dela a respeito para você. Leia o livro, vale muito a pena ter esse entendimento, ter esse conhecimento que ela está trazendo aqui, você depois refletir, buscar, ir atrás, enfim. Porque, assim, não dá. A gente, quando começa a estudar e começa a entender um pouquinho, e você abre a mentalidade, é muito difícil a gente aceitar, como você mesmo falou que difícil ir numa casa espírita e você questionar e eles não te permitirem esses questionamentos. Então, aí esses questionamentos a gente responde para nós mesmos, pesquisando, indo atrás, lendo outras coisas para compor, né, tudo que a gente está aprendendo. Dora, quer falar mais alguma coisa? Estamos chegando Não, eu quero, a gente já está no nosso tempo, né? Pois eu só quero convidar, né, aos queridos que estão assistindo que deem um voto de confiança. Adquiram o livro, ele já está à venda na editora Apris, na Amazon só semana que vem, porque os livros têm que ser enviados para a Amazon, ainda está nesse processo E em breve ele vai estar em todas as livrarias do Brasil, mais de 300 livrarias. E outra coisa, eu vou estar no dia 19 de junho, na Bienal do Rio de Janeiro, dia 19 às 13h30, eu vou fazer o lançamento desse livro presencial lá na Bienal do Rio de Janeiro. Se você estiver por lá, quiser adquirir o livro e levar para eu deixar um autógrafo para você, eu vou adorar fazer isso, ok? Então, muito obrigado pelo seu tempo, que é o que nós temos de mais precioso, e vamos nos espiritando, devagar, mas sempre. Obrigada, Vanessa, por mais essa oportunidade, né, de estarmos aqui juntas, e outras virão. Sim, né? sempre. Tem os outros livros. Gente. Gente, e o próximo vai chamar A Volta, tá? A Volta do Espiritando do século XXI. Ah, é? Ai, que legal, já tem o título, hein? Já. Então, ó, fiquem atentos que ela vai voltar aqui. Eu quero agradecer a todos vocês pela paciência, né, que tem sempre aqui com a gente. Segunda-feira, às 15 horas, estamos aqui, sempre. E sempre com assuntos, acredito que pertinentes aí para muita gente. Ó, a Silvana agradeceu aqui, eu agradeço de coração. Muito obrigada, Silvana. E assim, eu gostei muito de falar com Dora, a gente sempre conversa, sempre tem coisas boas aí para conversar. E agradeço muito a vocês, tá bom? Obrigada, até segunda. Até, tchau.